Durante lutas decisivas e difíceis em que se enfrenta um adversário com um grau de poder acima do comum, é necessário que tudo o que se for fazer contra ele seja cuidadosamente calculado, porque um erro mínimo pode causar uma grande tragédia irreversível, e foi extremamente por conta disso que o Satoru Gojo acabou morrendo, né? Ali durante a luta contra o Sukuna, foi uma morte triste, tá todo mundo indignado, muita gente queria que ele voltasse, mas enfim, aconteceu. Claro, o ego dele pode sim ter interferido, né, para que ele próprio acabasse cometendo alguns pequenos deslizes ali durante essa luta, mas a maior falha que culminou aí na sua morte não foi dele, mas sim da Hana, que é a personagem que é o receptáculo do anjo. E hoje a gente vai conversar sobre como uma bobeira dela acabou sendo imprescindível para colaborar com a morte do Satoru, e provavelmente pode ter colocado tudo a perder, né? Até levar uma completa derrota dos feiticeiros Jujutsu, caso o Akutami decida fazer com que os vilões vençam no final. E no final desse vídeo vocês vão entender como que a maior desgraça do ser humano é se apaixonar, porque o Satoru tá morto porque alguém se apaixonou. No capítulo 212 de Jujutsu, depois do Sukuna aproveitar que tinha um pacto ali com o Itadori, no qual ele poderia fazer o Yuji ceder o controle do corpo dele por 1 minuto pro Rei das Maldições, ele simplesmente se aproveita dessa oportunidade para realizar um desejo antigo dele, que era o de transferir a sua alma ali, o seu espírito, lá pro corpo do Megumi. E ele faz isso arrancando um dos seus próprios dedos, que na verdade era um dedo do Itadori, né? Mas naquele momento, como tava no controle do Sukuna, era dele também. Então ele arranca e enfia a goela abaixo ali do Megumi, para que dessa forma o Fushiguro pudesse se tornar um receptáculo seu, e assim ele consegue se transferir pro corpo dele. O plano dele dá certo, e como a alma do Megumi estava totalmente estraçalhada por tanta desgraça que acontece na vida do menino, ele não teve nenhuma dificuldade de dominar completamente o Fushiguro, né, que acaba não conseguindo apresentar nenhuma resistência. Nessa hora, o Sukuna começa a tocar o terror ali, né, ele invoca a Shikigami do Megumi, dá um sacode no Itadori, e obviamente os feiticeiros que estão ali ao redor vão pra cima dele para tentar impedir que ele faça alguma coisa. E nessa hora, um personagem em particular, a Hana, ficou em choque ao ver o Sukuna fazendo tudo isso ali, estando no corpo do Megumi. Ela ficou completamente transtornada. E é aí que entra uma parte relacionada às lembranças dela, que a gente descobre o porquê que ela ficou assim tão atordoada. Durante a sua infância, a Hana foi vítima de uma maldição que acabou mantendo ela presa por 1 ano ali num cativeiro, até que num determinado dia, quando ela tinha ali mais ou menos 5 anos de idade, o Megumi, que também era uma criança e que nessa época já estava sendo cuidado ali pelo Satoru, acabou encontrando e salvando ela dessa maldição que mantinha ela aprisionada. Isso fez com que ela se apaixonasse pelo Megumi, ainda sendo ali, ó, cotoquinha, tá? E aí ela passou a acreditar que eles estavam ligados, unidos pelo destino. E isso também fez com que ela dedicasse a sua vida toda a ajudar outras pessoas, para ela se tornar digna de merecer estar do lado do Megumi. Olha como a paixão distorce as coisas na nossa cabeça, né? Essa fixação aí que ela criou por ele se manteve firme ao longo dos anos, e aí lá no capítulo 173 ela encontra o Fushiguro, tá desmaiado lá no chão, resgata, salva ali o amor da sua vida e leva o Pia para um apartamento lá na colônia de Tóquio 1, onde o Itadori estava com outros jogadores ali do jogo do abate, que acabaram se aliando todos. Depois de dormir, sei lá, por uns 2 dias mais ou menos, o Fushiguro acorda e a Hana chama ele de meu predestinado, indicando aí que aquela paixão, aquele amor que despertou dentro dela na infância ainda estava intacto. É por isso que depois de alimentar esse sentimento e essa fixação de que o destino dele estava entrelaçado, quando ela viu que o Sukuna dominou o corpo do Megumi, ela ficou desesperada. Principalmente porque naquela situação, todos os outros aliados deles iriam pra cima dele para poder matar o Sukuna, e nesse processo o Fushiguro ia morrer junto. A primeira reação do anjo, né, o espírito lá do antigo feiticeiro que coabitava ali no corpo da Hana, é de ir com tudo pra cima e aproveitar essa oportunidade para tentar matar o Sukuna, já que é nesse momento que eles descobrem onde o anjo caído que eles estavam procurando para poder matar estava dentro do Megumi. Só que a Hana tenta segurar o anjo, porque o Megumi ainda poderia ter chance de estar vivo, pelo menos ali na cabeça dela, né, e ser salvo. Mas o anjo afirma que não existe mais jeito, não tem como resolver essa situação, e que talvez essa fosse a única chance que eles teriam para matar o Sukuna. Realmente eles estavam certos, pelo menos até agora, né? Então o anjo invoca ali a escada de Jacó, que atinge ele sem permitir que ele tenha qualquer
tipo de reação e de defesa. E aí, gente, o Sukuna é quase pulverizado enquanto o anjo lhe desce a lenha na trombeta nele através da escada de Jacó. Só que dentro do corpo do Fushiguro, o Sukuna consegue ter acesso às suas memórias. E nelas, ele descobre todo esse rolê aí do Megumi ter salvado ela. E junto com isso, ele tava ouvindo ela gritando ali sobre o Megumi pertencer a ela, essas coisas e tal, e o Sukuna automaticamente entende que ela é apaixonada por ele, já que o cara tem décadas, milênios, sei lá. Ele é malandro, ele tem cara de malandro, tem cara de que já fez muita gente se apaixonar aí, ó, e depois deu um pé na bunda. Então ele manipula os sentimentos da Hana, fingindo que o Fushiguro tinha conseguido recuperar o controle do próprio corpo. Quando ela vê o Megumi de braços abertos ali, agradecendo ela e dizendo que estava tudo bem, ela simplesmente interrompe ali a escada de Jacó, mesmo com o anjo gritando que não faça isso. E vai de encontro com ele, chorando ali, feliz, aliviada, e abraça ele. Só que nessa hora o Sukuna dá uma mordida gigantesca nela, joga a bicha pra longe, tirando completamente ela e o anjo de cena. E aí isso fez com que eles ficassem impossibilitados ali totalmente pra lutar ou pra continuar tentando fazer alguma coisa. O grande problema é que a escada de Jacó provavelmente era o único poder que poderia de fato matar o Sukuna numa paulada só. Tanto que quando o Itadori e o Megumi descobriram ali que o anjo estava na Hana, o Sukuna reprimiu a capacidade do Itadori de falar, né, pra poder contar que ele era o receptáculo do anjo caído, e nesse momento o Itadori ainda cogitou ali mentalmente que se o Sukuna estava impedindo ele de contar isso pro anjo, era porque o anjo poderia matar o Sukuna sem dificuldade nenhuma. Ele até cogitou acabar se auto-sacrificando aí por esse bem, pelo bem da humanidade. Acontece que, de fato, enquanto a escada de Jacó estava atingindo o Sukuna, ele não conseguiu resistir ao ataque. E aí ele teria morrido se o golpe não tivesse sido interrompido. Ou pelo menos ele teria ficado muito debilitado. Mas quando a Hana caiu na armadilha dele, ela perdeu a única chance que eles tinham tido até então, né, de finalizar o Sukuna, sendo que nem o próprio Satoru conseguiu chegar tão perto de matar o cara de uma forma tão mais fácil, vamos dizer assim, né, não que seja fácil. Porque o único golpe do anjo, um único golpe, foi capaz de deixar o Sukuna completamente paralisado, pulverizado, né, e tomar ali um dano tão intenso que ele não foi capaz nem de se defender, de revidar, de desviar. Isso significa que a ingenuidade da Hana nesse momento foi uma falha crucial ali, que colocou tudo a perder, porque o Sukuna vivo e tendo acesso a todos os poderes do Megumi, ficaria quase impossível de alguém conseguir vencer ele, né, pelo menos até agora tá impossível. Nessa batalha desse nível, às vezes a menor das oportunidades pode ser totalmente crucial para que a vitória seja conquistada, e a falha da Hana foi fatal, a um ponto de colocar toda a humanidade em risco. Se ela não tivesse caído na armadilha do Sukuna, ela não teria interrompido a escada de Jacó. O resto da galera que tava ali com eles poderiam ter atacado o Sukuna nesse momento, todos juntos poderiam ter matado ele ali, e então eles iam conseguir libertar o Satoru, que não teria morrido cortado ao meio lá depois de uma luta dificílima contra o Rei das Maldições. Olhando por toda essa perspectiva, eu acho que é bem válido a gente dizer que muito provavelmente o Satoru iria sim estar vivo se não fosse o erro da Hana. E a luta contra o Kenjaku ia ser muito mais equilibrada, né? Já que por causa do Sukuna, muita gente ali foi pro pau e não vai ter a menor chance de tentar fazer alguma coisa caso eles consigam vencer o Rei das Maldições. O que eu acho bem difícil de acontecer agora, eu tô bem ansiosa e eu quero ver agora o Itadori vingando a morte do Satoru. Bom, gente, é isso. Era pro Satoru tá vivo e a gente perdeu ele por causa da Hana, por causa de paixãozinha aí, idiota. Por isso que eu falo, não deixem o coração de vocês te enganarem. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.